o santo graal aí de tudo que Hum, vai acontecer nas políticas públicas, enfim, é uma questão bem interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito, estou estudando um pouco sobre ciência de dados e é Uhum. bem interessante. sim, a Data Science realmente é bem bacana e é um campo muito, muito amplo, assim, né? Possibilita muita coisa. Eu comecei Isso. também a estudar um pouquinho a respeito de programação, para tentar meio que criar alguns modelinhos. Estou começando ainda, mas é algo que me encanta muito, assim, sabe? O papel que os dados desempenham é algo, assim, incrível. O tanto que a gente consegue entender e compreender da realidade Sim. analisando os dados. E só um adendo aí, inclusive tem muitos pesquisadores que falam que a China vai sair na frente de todo mundo, por quê? Porque lá eles têm um ecossistema de software e hardware que consegue captar assim dados, não só dados comportamentais, né, que na verdade é o que as empresas hoje conseguem capturar, dados navegacionais que conseguem por meio de inferências, por meio de algoritmos, identificar perfis, até de repente identificar novos mercados, oportunidades. Lá na China, eles já não têm a fronteira entre o mundo físico e o mundo virtual, ela tá ficando cada vez mais assim, mais embaçada, não dá para saber. Eles têm um ecossistema assim muito violento para captura de dados e, como é que se diz, né? Não existe dado ruim e nem dado bom, que nem aquele maluco lá da Cambridge Analytica fala. Existe o quê? Mais dados. Quanto mais dados, melhor. E nesse sentido, Sim. a China, eles estão vindo para arrebentar nesse sentido aí de aprimoramento de algoritmos, de modelos estatísticos e tudo mais. Uhum. Internet das coisas, né? Muito Isso. forte, que tá chegando com tudo agora no Brasil. É tão grande a quantidade de dados analisados que eu acho que, pelo que eu vi esse tempo atrás, é 1% só de tantos dados que são gerados, são analisados. Sim, sim. É muita coisa, É, ainda assim, né? e um belíssimo exemplo disso é essa própria base do governo aí que eu falei para vocês. Se pegar 10 anos atrás, eu duvido que teria dados abertos na internet. Tipo, 10 anos É, atrás eu não dados, sabia nem o que era dado. Para dados abertos começar, mas eu conectados, não. dados abertos conectados também é outro tema bem interessante também, né, que muitos Uhum. países já estão estudando formas de liberar esses dados abertos conectados para que a população possa ter acesso, transparência, possibilidade de desenvolver produtos baseados em dados públicos, enfim. Uhum. Resumindo, estudem dados, estudem Sim, estatística, sim. estudem programação, porque no futuro todo profissional vai precisar dessas habilidades aí. Uhum. Sim, gente. Estudem muito isso. Entendam. Entendam as coisas para conseguir produzir em cima disso. E Mas, no bom, começo, só para finalizar, no começo é meio chato e complicado mesmo você entender, só que na hora que você vê aquilo ali gerando resultado mesmo, é bem, é bem gratificante, aquilo dá uma sensação que é a mesma coisa da programação ali, quando você está programando ali, na hora que você vê alguém usando e fazendo ali, a sensação de ver aquilo ali funcionando é bem gostosa. uhum. A Mariana deixou um comentário para quem quiser fazer artigo, que isso é um assunto muito bom. E é muito bom. A gente, sei lá, tentar entender mais como que esse dataísmo, como o Jorge falou, interfere nas relações entre empresas, sabe? Muito bacana mesmo. Agora, voltando aqui, senão a gente vai passar muito do horário. Eu vou compartilhar uma tela de novo para vocês. Vou pedir para vocês entrarem naquele site de novo. Mas agora eu quero que vocês me falem 2 ou 3 palavras, não lembro quantas caixinhas eu coloquei, que vem na sua mente quando você pensa em estatística. Eu quero, tipo, palavra realmente o que vem quando você pensa em estatística. Cadeira. O que você sente, o que você pensa? Sente, pensa, tem medo, não tem medo? Enfim, por favor, coloquem aí o que vocês... O que vem na mente. Rapidinho também, 5 minutinhos, só 5 minutinhos não, 5 minutinhos é muito. 3 minutinhos, então 11 e 3 a gente Coloquem faz no a discussão. Menti. Eu vou jogar o link aqui de novo. Uhum. É no. Acessar o O site aí, pessoal já está www. respondendo tudo aqui no Ah, chat, o bom, Emerson. Acho que nem precisa lá, viu? pode ser. Então. Estão respondendo no chat? Tá. Números gráficos, legal. E
que vocês sentem quando vocês ouvem a palavra estatística? Análise de dados. Aula da André. Medo, eu sinto medo. Medo. E aí? Mais alguém sente medo? Aula da Andréia lá colocou. Curiosidade. Pesquisa em campo. Resultados, né? Informações, legal. Medo de não passar na matéria. E, tipo, vocês têm aquela sensação estranha que a gente nunca vai entender? Tipo, aquela sensação de, gente, que é isso? Pelo amor de Deus, como que eu interpreto isso? Como que eu entendo? Eu acho que quando eu comecei a aprender, eu tinha muito esse medo, sabe? Essa insegurança de que bicho que é esse? Mas e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais tranquilo, mais de boa. Por exemplo, lá no Mentimeter, colocaram nervoso, medo, desespero. Sim, arrepios, nossa. Trauma, pavor, sim. E é isso que a gente acaba vendo muito, né? E traz esse sentimento negativo porque a gente não entende. Mas boa parte de vocês aí colocaram dados, que ficou maiorzinho, né? Lá no Mentimeter dá para ver. Cálculos, legal. Informações. E é exatamente isso que as definições de estatística significam. Então, depois eu vou tirar um print do Mentimeter lá e vou colar aqui para deixar os slides com vocês. Mas a definição que a gente entende por estatística é uma ciência da coleta, organização, análise e interpretação de informações para tirar conclusões. Então, tipo assim, a definição não traz nada falando de medo, de ansiedade, de pavor, de trauma, e sabe? Então, a gente tem que tentar contornar esse sentimento negativo que foi sendo construído ao longo do tempo, ao longo dos anos escolares, e tentar falar, sim, eu vou entender esse negócio e vou tirar resultados proveitosos disso. Então, de maneira resumida, bem resumida, a análise estatística é composta de variáveis, estatística descritiva e estatística inferencial. Então, as variáveis foi aquilo que eu acabei de ensinar para vocês. Elas agrupam os dados, as respostas, legal. E a partir das variáveis, a gente consegue tirar algumas informações e gerar conhecimentos a respeito dessa população, dessa amostra que a gente está analisando. E aí que entra a estatística descritiva. E se a gente subisse um degrauzinho, a gente teria estatística inferencial. O que é essa estatística inferencial? Ela busca generalizar os resultados. Então, ela é algo um pouco mais complexo, que envolve algumas técnicas de análise multivariada, enfim, tem muita coisa. E aqui, hoje, a gente vai ficar na estatística descritiva, tá? Que objetiva descrever e sumarizar um conjunto de dados. A gente optou por focar na estatística descritiva porque é realmente a base. Entende isso que você vai entender o resto. Não entende isso que você não vai entender o resto, tá? E para que a nossa descrição, então, a partir da estatística descritiva, corresponda à realidade, a gente tem que ter uma base de dados que esteja organizada, né? Que seja codificada corretamente. Então, agora a gente vai começar a mexer no Excel. E eu e o Emerson vai tentar passar para vocês de uma forma bem simples, assim, alguns conceitos e como que a gente operacionaliza isso. Abram o Excel de vocês, por favor.
Então, agora a dinâmica vai ser o seguinte. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Se vocês quiserem deixar a visualização de tela dividida, sabe? Ou vocês minimizam a janelinha, mas a intenção é ir fazendo ao mesmo tempo. Quando o curso foi presencial, a gente teve uma dinâmica bem legal, que eu ia falando, aí o Emerson ia ajudando o pessoal, né, Emerson? Então, Isso é só para quem às vezes não sabe, se não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas para poder dividir a tela ali, você aperta o Windows, a tecla do Windows, acredito que a maioria usa o Windows, né? E a setinha para o lado, tanto para a esquerda quanto para a direita. Tá. E também, se por acaso não conseguir ir fazendo ao mesmo tempo, se achar que está confuso, beleza, não faz. Mas eu quero a gente gostaria muito que vocês praticassem e treinassem, tá? Porque conhecimento que a gente não usa, a gente esquece. E outra tudo que a gente fizer aqui, óbvio que o nome do curso é para pesquisa quantitativa, mas isso daí não vai se limitar à área acadêmica, como a gente acabou de falar sobre a importância dos dados nas empresas e tal. Enfim, pratiquem isso em outras bases de dados que vocês tiverem acesso da própria empresa, onde vocês puderem pegar os dados ali, mesmo que não possam externalizar isso daí, mas ali no serviço ali que vocês tenham acesso aos dados e possam fazer alguma coisa só para treinar e entender, né? Entender, façam isso para poder até pegar um pouco mais de prática. Às vezes possa ser que vocês tiram algumas conclusões que possam ser importantes para caso os donos de empresa, vocês sejam donos, ou se possam transmitir essa informação, pessoal, está acontecendo isso daqui, será que não é importante mudar ou manter, enfim. Sim, e nas 4 áreas aí, né, dos cursos, isso é fundamental, gente. Não é só para pesquisa, é para a vida, para entender uma informação que é passada para você através do jornal, sabe? Para a gente ser um pouquinho mais ativo e começar a pensar, refletir sobre as coisas. Então, vai lá, Emerson. Bom, o porquê que se deve ter atenção com esses dados? Aí eu vou falar de uma experiência própria, não muito distante, para ser mais exato, quinta-feira, que eu peguei a base de dados da minha pesquisa e foi onde eu notei que eu tinha cometido um erro meio grave, não tão grave assim, né? Mas até a Gabi estava me ajudando e falou assim, não poderia ter sido bem pior. Onde no caso ali, já que a gente está falando de pesquisa, quando vocês forem montar os questionários e trabalhar com escala, onde a pessoa coloca discordo plenamente, até concordo plenamente, nós chamamos esse tipo de escala, no caso de Likert, de pontos ímpares, no caso, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, de 1 a 5, quanto que você acha, concorda? Não façam meio termo no sentido de que colocam, ou vocês ancoram e legendem todos os pontos, os 5, 7 que vocês utilizarem, ou coloquem só nas pontas. Porque eu fiz a besteira de colocar um no meio. E aí e eu não pensei que isso foi um erro meu mesmo, não pensei que as pessoas poderiam entender que eram para responder os 7 pontos e não somente os 3 que tinham legenda. E aí, no caso, eu tive que descartar todas essas respostas e vou ter que reaplicar uma quantidade aí legal por conta disso, dessa interferência aí, que, entre aspas, parece que eu quis enviesar e direcionar a pessoa a responder essas 3. Então, assim, fica a dica, assim, ou vocês colocam e legendem todos os pontos, ou só as pontas dos questionários. E ali, no caso, a idade ali, as pessoas podem errar na hora de responder 222. Então, assim, geralmente, às vezes, colocar uma faixa ali de tal, né, a faixa etária de tanto a tanto, por aí, para poder evitar que ela digite algum número errado, ou colocar um máximo, né, algum software disponibilizam isso daí, colocar uma idade máxima. Porque aí você não entende, né? Se a pessoa tem 22 anos, ou se ela quer zoar com o seu questionário. Aí você não sabe o que você faz. E vai ter que descartar. Podem ter valores em brancos, por isso, às vezes, normalmente, de se usar respostas obrigatórias,
porque para que não cometam esses erros aí. Não deixar escrito, eu até na primeira fase que eu estava testando ali meu questionário, o namorado da Gabi falou, "Ó, você colocou, pode escrever, realmente, de fato, poderia, na idade, tinha cometido esse erro de 22 aí, que está mostrando no slide. Pode ser que haja um padrão de resposta em branco, que você também vai ter que descartar. Uhum. E, no caso, vai ter muitas ali que, se a pessoa, é o que eu estava falando, gente, quando vocês respondem um questionário e colocam tudo igual, ficam sabendo que aquilo ali, para nós, foi tempo perdido seu. Porque a gente vai ter que descartar aquilo ali, porque não representa a realidade. E principalmente se tratando de pesquisa, a gente tem que demonstrar mesmo que é verdade, o que é real. Então, sempre quando for, não façam isso, porque na verdade nisso, ou então não, simplesmente não respondam, é uma opção de vocês, porque se vocês fizerem isso, foi tempo perdido de vocês mesmos. E dos pesquisadores, depois limpando a base de dados Sim, com e essas vai ter gerado respostas. uma raivinha nossa também em relação a Sim. isso. É. E a Gabi até colocou aí como referência aí, né, para poder, se alguém se interessar mais por isso, e até fazer mesmo depois, na hora que forem concluir, esse livro do Hare, que é Análise Multivariada, e ele tem um capítulo, é o segundo capítulo, né, Gabi? Isso, capítulo 2, isso. Que fala só sobre essa limpeza de dados, da importância de limpar dados, e aí, no caso, não só como em pesquisa, como também nas empresas, a base de dados das empresas. O que você vai ter que tomar cuidado também, vale ressaltar, é que se alguns dados que você for pensar em excluir, se esses dados não são totalmente importantes para a análise que você quer fazer. Porque às vezes eles possam ser outliers, pontos fora da curva, e que se estendem muito mais, só que eles são indispensáveis para você fazer a análise e demonstrar que, por exemplo, a venda de um produto, né? Às vezes 90% dos produtos ali vendem uma certa quantidade mais ou menos igual ali, uma média bem parecida. E aí esses outros 10%, 5%, vamos pôr, vendem extremamente a mais. Aí você fala assim, não, eu vou tirar eles porque são muito, então não importa. Não, nesse caso de venda de produtos, não tem como, eles são indispensáveis. Ó, esses produtos aqui a gente tem que dar um foco, seria o abacaxi, né? A estrela da BCG, para poder... Esse é o nosso produto foco ali. Aí... Então, assim, tem que olhar o contexto dessa análise que você quer fazer, para não errar e não tirar valores que às vezes vão te trariam uma informação muito importante. Uhum. Então, coisas que a gente tem que se atentar. Erros de resposta, né? Os missing values, que são respostas deixadas em branco. E tudo isso que o Emerson falou, gente, é extremamente relevante. Toma cuidado na hora de fazer o questionário, porque questionário feito de maneira não adequada vai trazer muitos problemas depois. Muitos problemas mesmo, tá? E eu gostaria muito de poder aprofundar em relação a critérios e técnicas para se limpar os dados, mas não dá tempo, tá? Eu quero focar em alguma coisa mais prática aqui. Então, tem essa referência, vejam, tem o livro aí na internet, os PDF da vida, vejam, tem muitos, então vão atrás, que é importante, todo mundo vai passar. Quem fizer pesquisa quali não, quantitativa. Então, agora a gente vai começar a pôr a mão na massa. Então, lembrando que, como a gente fez aquele exercício, identificou quais as variáveis que a gente pode utilizar para fazer o perfil, a gente tem algumas variáveis que não são tão importantes e que a gente pode descartá-las. Então, considerando que a gente quer o perfil, quais são as variáveis que a gente pode excluir da nossa base? Quais são essas variáveis que a gente pode excluir, que não traz nenhum sentido para a gente? Vamos lá, voltando a participar. Código da pesquisa. Sim, código. São 3. Código já foi? Data da entrevista. Data da entrevista, perfeito. E mais uma.
Atendimento pela internet. Perfeito. Por quê? Porque só quer saber a qualidade do atendimento telefônico. Perfeito. Então, para excluir, eu não sei o quanto assim vocês mexem com o Excel, mas qualquer dúvida, pergunta, tá? Tudo que a gente vai fazer aqui é bem simples, não é nada muito complexo. Para excluir uma variável, o que a gente faz? A gente seleciona ela, tá vendo aqui o mouse? Coloca em cima da letra aqui, dessa letra, seleciona e vem aqui em excluir. Já excluiu. Então, eu vou excluir as 3. Data da entrevista e atendimento pela internet. A nossa base vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 variáveis. Por favor, excluam aí. Foi, beleza. Agora a gente vai para a segunda etapa. Agora a gente vai fazer a filtragem dos dados. A gente já excluiu essas variáveis que não são importantes para a pesquisa. E agora a gente vai para a filtragem. O que é essa filtragem? A filtragem, ela vai servir para a gente conseguir ter as respostas somente daquele fenômeno que a gente está querendo analisar. Então, se a gente está analisando o atendimento via telefone, a gente quer pessoas que tenham feito atendimento via telefone. Então, a gente tem essa variável filtro, que é a própria atendimento via telefone. A gente só pode deixar respostas na base, então, de pessoas que tenham feito o atendimento via telefone. Quando a gente vai olhar lá para nossa base aqui, a gente tem 2 tipos de resposta. A gente tem sim e não. A gente só está interessado em respostas que sejam... Sim. Sim. Uhum. Então, como que a gente vai fazer essa filtragem? Olhem aqui, por favor. A gente vai vir aqui em classificar e filtrar, nesse menu de cima, e clicar em filtro. Tá? Gente, uma coisa que eu queria falar, acabei esquecendo. Para vocês saberem quantas respostas tem, é só ir descendo aí, né? Então, a gente aqui no caso está com 198. 198 respostas de alguns estados do Explica Brasil. que você fez uma amostragem, né? Em cima dessa Sim. base, que a base total não tem só isso de resposta. A base tinha 100 mil observações, 100 mil respostas. Eu fiz uma amostragem aleatória para dar esses 198. Então, agora, para a gente filtrar, espero que todo mundo já tenha feito o classificar e filtrar e teve filtro. A gente clica aqui na variável que a gente quer, clica nessa setinha e seleciona a resposta que a gente não quer. No caso, é não. Por quê? Porque agora a gente vai excluir essas observações que falaram não. Tá? Eu vou fazer aqui, então, vocês vêm e repetem, por favor. Clica aqui do lado e vai selecionando tudo, descendo. Depois que fez isso, clica em excluir. Não dê em delete, porque senão vai ficar o espaço das linhas, ele vai apagar só o texto. Dê em excluir. Fizeram? Tá, vou achar que sim. Então, volta aqui de novo, na setinha, e vai em sim. Pronto. Então, agora a nossa base representa somente o fenômeno que a gente quer analisar, que é as pessoas que fizeram um atendimento via telefone. Só um comentário, Gabi, que caso alguém se perca depois ali, não deu conta de acompanhar, continua assistindo e vendo coisa, e depois volta na hora que ela estiver disponível no YouTube, vai fazendo ali de novo, tenta fazer. Uhum. Tá? Seria muito legal se a gente pudesse ir ajudando e compartilhando experiências assim.
Mas, infelizmente, essa é uma das limitações do ensino à distância, né? A gente não pode estar na casa de cada um para ajudar, embora a gente gostaria muito. Mas acho que dá para fazer, não é muito difícil, mas quem não conseguiu acompanhar não tem problema. A gente volta depois. E nos slides, gente, eu deixei tudo printado aqui, o passo a passo, tá? Então, não tem jeito de fazer alguma coisa errada. Então, tá tudo certinho para vocês acompanharem. Então, agora que a base já está limpa e a gente só tem as variáveis de interesse e as respostas de interesse, agora a gente vai para estatística. Agora, de fato, a gente vai para estatística. E para começar a ver estatística, a gente tem que começar a entender como que os nossos dados estão organizados e o que eles querem mostrar para a gente. E uma dessas formas são através de tabelas. E quando a gente mensura uma variável, a gente está interessado no seu comportamento. Então, a gente quer que ela varie, porque ela é uma variável. Então, ela vai variar de pessoa para pessoa. Se ela não variar, a gente tem um gravíssimo problema. Então, o objetivo de montar uma tabela de frequência é que a gente consiga resumir esses dados de forma que seja possível tirar alguma informação. Então, sempre lembrando, dado é um fragmento, a gente quer informação, a gente quer contextualizar. Então, por exemplo, uma tabela sobre quantas empresas existem na amostra e quantas pessoas utilizam o serviço de cada empresa. Agora, acho que em vez de eu fazer no Excel, eu acho que eu vou mostrar o slide aqui. Vocês preferem que eu faça no Excel? O que vocês acham? Podem responder. Gente, pode responder, por favor. Vocês preferem Excel ou vocês preferem ver o slide? Fazendo no Excel, eu acho que a gente acompanha melhor. No Excel? Tá bom. No Excel. Então, tá. Então, para fazer isso no Excel, a gente vai fazer o quê? Vocês vão em inserir, onde está meu mouse aqui, tabela dinâmica. E agora a gente tem que selecionar quais variáveis a gente quer que estejam na nossa tabela. Aqui eu já vou selecionar todas, até já está selecionado, eu vou selecionar todas, que a gente pode brincar um pouquinho em relação a essas tabelas. Tipo, isso é bem legal, entender e saber fazer, porque é o primeiro passo para a gente depois ir falar sobre gráficos, tá? E sobre comportamento da nossa amostra. Então, selecionou aqui, vocês viram, né? Cliquei na setinha, selecionou. Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Geralmente a gente coloca em nova planilha, para não atrapalhar. E a gente vai gerar aqui. Quando vocês fizerem isso, vai aparecer essa coisa aqui, essa aba, assim, não sei o nome disso, esse negócio aqui. E a partir disso, a gente vai gerar a nossa tabela de uma maneira muito simples. Então, eu tinha deixado aqui de pergunta para a gente saber qual que era, quantas empresas de telefonia existem na nossa amostra e quantas pessoas utilizam o serviço dessa empresa. Só olhando para os dados aqui, a gente não consegue responder isso. Consegue? Tipo, de uma maneira, bater o olho e respondeu? Não. Então, agora a gente vai fazer isso. Cadê? Aqui. Então, ó, a gente tem que selecionar as variáveis aqui que a gente quer na nossa tabela. Então, no caso, vai ser uma tabela simples, eu quero operadora de telefonia. Então, a gente vem aqui, ó, operadora de telefonia na linha, e vai arrastar para a linha. Então, vai ficar aqui nas linhas da tabela a operadora. E agora a gente quer que ela conte quantas pessoas tem. E para isso a gente seleciona e vem aqui em valores. Então, o Excel automaticamente criou uma tabela para a gente, falando quantas pessoas que tem por cada operadora. Tá vendo? Isso daqui a gente está começando a gerar informação. A partir daqueles dados, a gente está gerando informação. E que informação que a gente consegue gerar a partir disso? A gente consegue entender qual é a empresa que tem o maior número de clientes,
A gente consegue entender qual que tem o menor número de clientes. A gente consegue entender de maneira mais abrangente aquilo que a gente está lidando. Essa empresa Algar aqui, eu não sei se alguém conhece, ela é lá de Minas. Eu não conhecia antes de mexer com essa base. Ela é lá de Minas, então não é muito popular aqui em São Paulo. E a gente consegue também, de uma maneira muito simples, transformar esses dados aqui, ó, esses números que estão em forma numérica para porcentagem. E para fazer isso, a gente vem aqui em valores, clica na setinha e vem em configurações. Quando a gente veio aqui em configurações, a gente vem em mostrar valores como, tá? E a gente vai selecionar % do total geral. Tá vendo? Simples. Ele calculou para a gente quanto que cada quantidade de clientes, no caso, representa do total geral. Então, eu sei que a Vivo, eu já sabia disso, porque eu vi a tabela, tem 24, é a que mais tem, né? Mais tem clientes, então ela tem 24%. A Claro é a segunda que mais tem clientes, ela tem 20%. E isso é muito legal, esse jeito de fazer essas tabelas, essa tabela dinâmica, porque antes de fazer as tabelas por meio disso, a gente tinha que calcular um por um. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz no meu TG. Eu não sabia esse negócio de tabela dinâmica, então eu tinha que dar um jeito de fazer tabela a partir da minha base. Eu tinha uma base bem grandona lá, coletei com alunos aí da FATEC, eu tinha umas 300 respostas, e fui eu lá para fazer as tabelas, para entender. Então, por exemplo, eu vou fazer uma tabela aqui, querendo a mesma informação. Quantas operadoras tem? A gente tinha que vir, colocar um igualzinho, conte.c e montar uma fórmula. A gente selecionava tudo, botava um ponto e vírgula aqui, colocava entre aspas a categoria que a gente quer, que no caso é oi. E essa fórmula é sensível a caracteres, então maiúsculo, minúsculo, tudo interfere. 23, aí eu vim e marcava oi. Agora eu quero dar Vivo, igual, conte.c, intervalo. Vivo. Gente, é um tempo gasto super desnecessário, porque dá para fazer de uma maneira mais fácil e mais prática, sabe? E errava na hora de escrever a categoria aqui e ela não retornava valor nenhum. Nossa, foi passação de raiva. Aí, depois de um ano, por aí, eu aprendi a fazer essa tabela dinâmica. Eu falei, nossa, tava sofrendo à toa. Então, eu acho que é muito isso também, a gente buscar meios para facilitar aquilo que a gente tem para fazer. Então, eu realmente oriento, assim, e sugiro que vocês mexam com isso de tabela dinâmica, porque realmente é uma mão na roda. Agora, além de umas tabelas simples, assim, por meio da tabela dinâmica, a gente também consegue fazer tabelas de frequências cruzadas, que é quando a gente combina informações de duas ou mais variáveis. Eu vou dar um exemplo. Então, eu quero operadoras por estado. Tá vendo? Um clique já gerou uma tabela para mim. Eu não precisei ficar lá com aquela fórmula igual conte.c. Aquilo é chato. Mas com um clique a gente tem uma tabela. Agora a gente quer ver alguma outra coisa, a gente consegue mudar, a gente quer pôr o estado aqui, a gente põe. Olha aqui que legal. Então, da Algar, a maior parte dos clientes estão de Minas, igual eu tinha falado. Tem 7% só em São Paulo. Os clientes da Vivo tem mais em Minas também. Mas, tipo, lembrando que isso é um pedacinho daquela base, tá? E que da Claro tem mais clientes em São Paulo do que em Minas. Olha isso que legal. E a gente consegue tirar tanta informação dos dados de uma maneira super, super, super simples. E eu realmente espero que vocês vão atrás e
mexam com isso, tá? Dica de quem já sofreu com aquela bendita fórmula. E, gente, faixa etária, assim, nossa, olha isso. E, tipo, aquela velha pergunta, né? Como que eu sei tabela do que fazer? Quando a gente vai fazer um artigo, geralmente a gente tem que descrever a nossa amostra. E é aí que vai entrar a estatística descritiva. Então, a gente tem que falar quantos estudantes do sexo feminino, quantos estudantes não, quantos respondentes do sexo feminino, masculino, qual é a faixa etária dessas pessoas. E a gente consegue, de uma maneira muito simples, fazer isso através dessa tabela dinâmica, tá? Então, aprendam. Infelizmente, não vai dar tempo da gente focar muito e fazer, por mais que eu quisesse. Mas é isso, eu acho que fica de reflexão, tipo, vamos facilitar a vida, né? Realmente, eu preparei uns exercícios aqui para vocês fazerem sobre isso, mas eu acho que é melhor ir para frente, tudo bem? Tem tudo no slide, print por print de tela. Acho que provavelmente vocês não vão ficar com dúvida. Se ficar com dúvida, manda um e-mail e fala, Gabi, o que eu faço aqui? Eu tenho um e-mail no final da apresentação, sabe? A gente vai estar super acessível, super disponível, assim, para vocês tirarem dúvidas. Foi essa tabela que a Adriana adorou, né, Adriana? No curso passado. Essa No curso do tabela ano mudou minha passado. vida. Eu fazia manualmente também. Eu sabia que existia tabela dinâmica, mas eu não sabia mexer com ela. E aí depois que eu aprendi, e eu tento ensinar também para os meus orientados nas pesquisas, porque a gente usa isso, gente. A gente usa isso aí para fazer nos nossos trabalhos. Então eu convoquei todos os meus orientados, meus filhos estão aqui também assistindo, porque precisa, tá bom? Precisa muito, muito, muito. Gente, eu realmente peço desculpas por não dar tempo da gente fazer e ir fazendo passo a passo, assim. Mas acho que a ideia é apresentar, então, quais são as ferramentas que a gente tem e depois vocês irem pegando e fazendo, tá? Alguém tem alguma dúvida, assim, que gostaria de perguntar? Por favor. E um depoimento que eu passo também é que, às vezes, num primeiro momento, a gente sente dificuldade com a ferramenta, porque eu acredito que é a prática que vai trazer mais habilidade a gente estar trabalhando com ela. Então, eu recomendo que vocês façam a tabulação desses dados que a Gabi e o Emerson estão passando. Façam uma vez, façam duas. Não, até tem o comentário da Mariana ali, que ela falou ensina do jeito mais difícil. Acho que não é nessa questão, assim, por exemplo, de ensinar do jeito difícil. É para você saber que nem eu comentei ali, saber o que está sendo feito, né? Porque, por exemplo, até falei, posteriormente aí vai ser mostrado as fórmulas, algumas fórmulas estatísticas e básicas, tem coisa muito pior, mais para se estudar mais para frente. Só que você não vai fazer aquilo ali, muito provavelmente hoje à mão e tal. Mas é importante que você saiba ali o que está sendo feito para a hora que você estiver mexendo com ferramentas que, entre aspas, faça tudo praticamente para você, só clicando e arrastando, você sabe o que fazer certo. Ali você saiba arrastar certo. E não arrastar para qualquer lugar ali e sair gerando qualquer número sem fundamento ali. Exatamente. Porque sim, de fato, existem hoje muitas ferramentas maravilhosas, pagas, diga-se de passagem, que oferecem conceitos extremamente fáceis, de você simplesmente pega a variável, arrasta ela, te dá ali. Sim. Mas se você não souber qual variável pegar, fazer como fazer certo ali, não vai adiantar nada, você vai simplesmente olhar para a tela e falar, tá, o que é isso? E é por isso que a gente trouxe essa revisão, assim, a respeito do que é pesquisa, né? Porque tudo que a gente está desenvolvendo aqui está em cima do que foi definido. Então, a gente não está pegando qualquer variável para analisar. Não, a gente trabalhou em cima disso com vocês e vocês estão tentando, tipo, entendendo a lógica do que a gente está fazendo, tá?
E as que foram excluídas também, deixar importante, que não é que elas da base assim não tem importância nenhuma, é que para o nosso contexto hoje aqui, elas não são importantes. Mas sim, ela tem suas importâncias dentro de um contexto geral do dia que foram coletadas. E quem que perguntou a Mariana? Qual que é o jeito mais difícil? Mariana, Não, o jeito não, mais... é que ela diz que o pessoal ensina do jeito mais difícil. Ah, tá, entendi. Mas o jeito mais difícil também é pelaquela fórmula. Péssima aquela fórmula. Tem muito ódio dela. E Pessoal, agora... só para complementar aí, essa questão que vocês falaram a respeito de os dados que foram excluídos, né? Na ciência de dados, só uma curiosidade, tá? Acho que vai contribuir com vocês aí. Na ciência de dados, por exemplo, esses dados que, no primeiro momento, eles são descartáveis, né? Não serve para nada naquele contexto que eu quero analisar, mas existem, por exemplo, algoritmos, né? Super avançados aí que conseguem coisas que o cérebro humano não vai conseguir analisar. Então, assim, em determinados contextos, esses dados que teoricamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele pode fazer toda a diferença. Quando você tem uma população, uma amostra muito grande, você tem análises intrincadas, complexas para ser executadas. Sim. Bom, então, gente, voltando aqui, e a gente vai tentar dar uma prestada. Agora, como representar visualmente esses resultados que a gente conseguiu obter a partir da confecção de tabelas? A gente pode fazer gráficos. E esses gráficos, eles têm vantagem por quê? Porque a gente consegue bater o olho e entender. A gente comumente entende mais fácil uma imagem do que um texto, né? Então, a gente bate o olho no gráfico e a gente entende. Porém, não é qualquer gráfico que dá certo para cada variável. A gente tem as variáveis qualitativas, que eu chamei de categórica, mas é a mesma coisa, variáveis então qualitativas e variáveis numéricas. O Emerson vai falar um pouquinho sobre os gráficos agora, acho que bem rapidinho, né, Emerson? Não, é mais só para explanar. Conseguir focar. E a gente vai mostrar para vocês barras, setores e linha, e depois como que faz esses gráficos. Mas lembrando que, antes de fazer os gráficos, a gente tem que fazer uma tabela. Eu lembro que no curso do ano passado, teve uma pessoa que falou assim, mas qual é o gráfico certo que eu tenho que usar? Cara, não é o gráfico certo que você... Não existe um gráfico certo, existe aquele que se adapta ao contexto que você quer mostrar e, no caso ali, a cada variável que você vai demonstrar ali. Por exemplo, o gráfico de pizza para essas operadoras ali, tá ótimo, porque você só vai demonstrar ali e, assim, não tem nada além disso, então você pode usar muito bem, usar um gráfico de pizza para poder mostrar as variáveis, no caso, categóricas e numéricas. Categóricas e numéricas. E o gráfico de pizza também é chamado de setores, né? A gente cotidiano chama de pizza. Né? Sim, né? Pelas próprias fatias delas representando. Mas então, dados categóricos, perfeito para gráfico de pizza. Aqui tem numéricos transformados em categorias, por quê, Emerson? Por conta desta bela imagem que vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela, no caso que, se a gente fosse analisar, por exemplo, a idade em si, como teriam inúmeras idades diferentes, olha a bagunça que ia virar. E mesmo se utilizássemos um gráfico de barras, também ficaria feio, horrível, para poder ver com aquele monte de barra ali fininha. Então, transformando isso em faixa etária, fica mais fácil, você consegue agrupar ali as frequências de idade e colocar para até depois, porque assim, tem que pensar também na hora que você vai demonstrar esses dados, independente seja pesquisa ou não, ou seja algo profissional, que é melhor você mostrar para o seu chefe, para sua empresa, esse gráfico de faixa etária ou o gráfico de idade aí, parecendo uma tabela de cores, para quem é da área de design aí. Uma tabela de cores boa. Então, tem que pensar nisso também, né? Quanto mais fácil for para a pessoa entender, melhor. Sim. Esse aí, por exemplo, ó o jeito que ficaria o de barras com todas as idades e comparado com a faixa de renda ali.
Então a visualização fica melhor e mais fácil de se entender. E para gráfico de barras, a gente tem variáveis categóricas e numéricas também, tá? Mas aqui ele se adequa melhor a variáveis numéricas, então contínuas e discretas. Mas a gente sempre tem que ter aquela noção de, por exemplo, a idade. Aqui está a idade número por número. Será que a pessoa vai bater o olho e vai entender o que eu estou querendo dizer? Então a gente tem que ter esse senso, sabe, gente? Senso assim de ridículo mesmo. O que eu estou fazendo? Tá legal? Ou, sei lá, tá estranho? Não vamos querer representar tudo e ficar aquela coisa horrorosa que ninguém vai conseguir entender. Vamos ter senso e pensar. Eu consigo entender? O outro consegue entender? Se conseguir, beleza. Se não conseguir, tem que mudar. Eu acho que mais assim, do que eu consigo entender, eu acho que você falou, se o outro consegue, porque, por exemplo, provavelmente você vai conseguir entender porque você tá por dentro do que tá se... espera, fundo de coração nós que você olhando para você, isso daí é fácil, mas é aquela história que eu falei, alguém que tá de fora e não sabe nada do que você tá precisando ali, você vai conseguir entender aquilo ali que você quer mostrar? Quanto mais simples, que nem o Felipe falou, melhor. E a gente tem o de linha também. E aí, no caso desse daí, eu peguei para poder demonstrar a forma de deixar ele mais visualmente bonito, vamos dizer assim. Ele, nesse caso em específico, não importa o título e a legenda, porque, pensando agora no caso mesmo em pesquisa, demonstrar também o título e a legenda do que é aquilo ali que vocês estão... Não, legenda precisa. Não, tem ali. Eu falei legenda pensando no título e falei os dois, na verdade. O título, né? Então, assim, esse caso em específico do slide não é o caso. Mas, assim, sempre, principalmente na pesquisa, é importante colocar. O porquê desse caso no slide, ele não tem. Porque esse gráfico eu tirei de um livro, até fica a coisa que é Storytelling com dados, de uma moça que trabalhou no Google com People Analytics, e ela demonstra isso como você melhorar e trabalhar, demonstrar os dados. É Cole Nosepper, eu não vou saber falar o nome dela aqui agora, mas esse livro é bom principalmente para isso, para você, você fez todas as análises, você tem que demonstrar aquilo ali, seja em pesquisa, seja para sua empresa. Neste caso em específico, ela não colocou título nem legenda, ela não colocou o título no gráfico porque ela delimitou o máximo possível de quem ela iria demonstrar os dados. Então, ou seja, para quem ela estava demonstrando aquilo ali, a pessoa sabia exatamente, todos que estavam vendo a apresentação sabiam exatamente o que significavam cada uma dessas variáveis. Então, não tinha essa necessidade. Mas, assim, quanto mais você também conseguir trabalhar isso daí, porque às vezes, se forem pessoas que não forem do contexto, pode ser que não entendam. Aí pode passar, Gabi. No caso de retirar as linhas, né? Aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho como que faz os gráficos no Excel. Também, de novo, gostaria muito de dar para a gente fazer junto, mas não vai dar. Então, eu vou só ensinar, vou fazer uma vez e vou explicar o que dá, assim, para a gente explicar. Montagem, deixa eu só voltar aqui. Legal. Então aqui eu tenho uma tabela. Para eu poder fazer gráficos a partir de uma tabela, a gente vai ter que copiar ela e colar como valores, tá? Porque senão esse campo aqui da tabela dinâmica, ele dificulta um pouquinho só para a gente fazer gráficos. Então a gente vem, monta a nossa tabela bem bonita, coloca empresa e o estado aqui no caso, né? Então a gente vai selecionar esses dados que a gente tem, a gente sempre seleciona o que a gente quer, e a gente pode clicar aqui em gráficos recomendados, por exemplo. E o próprio Excel, ele já vai recomendar os gráficos para a gente. Então, no caso dessa tabela de referência cruzada aqui que eu tenho, referência cruzada não, desculpa, nessa tabela que eu estou
especificando que eu tenho de Minas Gerais e São Paulo, o Excel sugere que eu faça um gráfico de colunas, por exemplo, que ele mostra a quantidade de São Paulo, de Minas por cada empresa. E é bem legal. Se a gente fosse fazer gráfico de pizza, a gente precisaria fazer gráficos separados, né? Tipo, só de Minas, só de São Paulo. Mas, gente, é tudo aqui. Então, a gente só pega e seleciona o tipo de gráfico que a gente quer e que dá certo. E, a partir disso, a gente pode fazer algumas alterações. Como, por exemplo, aquilo que o Emerson falou do título. Num trabalho acadêmico, a gente geralmente não deixa o título do gráfico dentro do gráfico, porque ele vai ter um parágrafo aqui em cima falando título. Tipo, gráfico 1. Nananana, sabe? Então, a gente geralmente exclui esse título. E a gente consegue mexer de várias formas aqui no Excel para deixar ele mais bonito. A gente consegue vir aqui em layout rápido, vocês estão vendo meu mouse, que dá para fazer algumas transformações mais rápidas, assim. E que também pode ser uma mão na roda quando a gente está querendo mexer de forma mais rápida. Porque a gente também pode clicar aqui nessas opções que a gente tem e trabalhar em cima disso. Então, a gente pode pôr para ter o título aqui, aí a gente vem e escreve, a gente pode pôr o título, tirar, colocar os números aqui, que chama rótulos de dados, tá vendo? A gente pode apresentar a tabela embaixo. A gente pode fazer várias coisas. Nos slides tem passo a passo. O Emerson vai dar algumas dicas agora. E no slide tem passo a passo de como que a gente faz cada uma delas, tá? Bom, como eu disse ali, utilizando aquele gráfico ali anteriormente, o primeiro fator ali seria remover as bordas que o Excel vai transformar e vai mostrar pra gente ali, né? Então, ali a Gabi mostrou como fazer e todo slide ali, ela vai passando e vai ter essa... Então, tipo, tentem focar na ideia principal, que é o quê? Deixar visualmente mais atraente. Então, foquem nisso. Então, o Emerson tá falando, remover as bordas. Então, o que era assim, já ficou assim. Isso. As linhas por trás também, para poder deixar ele mais claro e sem fundo, né? Sem nada atrapalhando para que não foque. Pode fazer. Então, o que era assim, ficou assim. Remover os pontos, no caso que tinha das linhas, né? Que mostrava os dados ali, onde ficava cada coisa dessa série. Um exemplo, a gente esqueceu de falar, é que nós não vamos usar o gráfico de linha no curso aqui, porque geralmente os gráficos de linha trabalham com séries temporais. Então, assim, você demanda um tempo pesquisando e coletando dados para poder estar demonstrando esse... Tanto que, por exemplo, ali ela trabalha de janeiro a dezembro. E então eles são demandados ao longo do tempo para poder estar realizando. São melhores para isso, para você mostrar dados que tem essa questão de tempo. Tipo, E só também para que bolsa. não entendam errado que eu falei de séries temporais porque foi o que veio na cabeça, mas não dá para você fazer séries temporais também analisando um período de um ano. Aí como está demonstrado no gráfico, séries temporais são vários e vários anos de coleta de dados. Bom, então 3 já foi, agora 4. Ter atenção com as legendas também, ali, para poder diminuir, no caso, você não tem necessidade de mostrar o nome do mês inteiro, né? Para a pessoa. A pessoa já vai saber que só a abreviação é o suficiente ali. Ali você, no caso, tirar de baixo e colocar ali do lado é uma opção. Ou, geralmente, eu, pelo menos, quando preferia colocar no caso, os gráficos de pizza que eu fazia, era do lado mesmo, do lado direito ali. Aqui, ó. Por exemplo, esses daqui. Isso, Tanto que se pegar o TG de gestão, muito provavelmente vai estar assim. Eu também fazia dessa forma. Então, gente, é aquilo que eu falei, ter senso ridículo. Não botar 300 mil cores, porque senão Volta sai ali. demais.
E aí só a comparação, né, desculpa. que eu acho que é o principal, entre o jeito que ele ficou logo quando foi feito e o final, o modelo final ali da apresentação, bem mais bonito e simples. Uhum. Aí eu vou, como eu disse, a questão do título é que para esse contexto que ele foi desenvolvido, esse gráfico não tinha necessidade de ter o título ali, mas principalmente em pesquisa, você vai ter que colocar. Então agora, eu sei que falta só 9 minutos para terminar o tempo que foi estipulado, mas eu vou entrar na parte de medidas de posição e dispersão. Provavelmente a gente vai se alongar uns 15 minutos. Eu quero deixar bem claro que, gente, se precisar sair, pode sair. O tempo era meio-dia, então a partir do meio-dia vocês estão totalmente livres. Podem sair se precisar, não tem problema. Mas seria muito legal se dessem para vocês ficarem mais uns 15 minutinhos além do tempo. Só para a gente conseguir. Ô, Gabi, é que nós temos só o curso de gestão que tem AP, os demais cursos todos têm aula mesmo, então eles precisam por meio-dia. Entendi. Então, tá. No caso, vai ficar gravado, né? Para quem chegar a perder o finalzinho, que é tão interessante quanto o restante do curso, é só depois acessar o vídeo, né? E assistir. Tá, então tá bom. Gabriela e Emerson. Oi. Já aproveitando, eu tenho aula às 13 horas, então eu estou me desconectando, que eu vou me organizar. E eu gostaria de deixar aqui um parabéns para vocês dois. É uma grande satisfação, né, para eu, enquanto professor, tá vendo aí vocês deslancharem aí, né, na área da pesquisa, futuros professores, quem sabe futuros colegas, tá? É uma satisfação muito grande. Parabéns. Show de bola, viu? Show de bola mesmo. Obrigada, Ed. Muito legal ouvir isso. Um beijo no coração de vocês e com certeza estaremos em outras oportunidades aí, tá bom? Sim. Tá ótimo. Vai passar, gente, tchau. Um beijo. Eu vou me preparar. Ed. Estou em aula. Tchau. Tá bom. Vocês ficam aí, gente? Vou passar. Quem puder, por favor, fica. Estamos aqui. Estamos aqui. Obrigada. Então eu vou tentar passar de uma maneira simples e rápida o que a gente preparou, tá? Então, para começar, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre média, moda, mediana e desvio padrão, principalmente. E a gente sempre fica com aquilo, né? A gente tem a ferramenta, igual o Patrick aí do GIF. A gente tem a ferramenta, mas a gente não sabe como usar. E se usa, pode usar errado, e aí não vai conseguir o resultado desejado. Então, a intenção é explicar simples e didaticamente o que é cada uma dessas medidas e como usar. Então, para começar, a gente tem a média, que é uma medida de tendência central, de localização. O que a média representa, então? A média representa os demais valores, representa os valores dentro de uma variável. Então, ela é uma medida que representa aquela variável. Então, eu chego e falo, olha, a média da variável idade é tanto. E essa média é calculada a partir da soma de todos os números dividido pela quantidade. E ela é afetada por valores extremos. Então, se você tiver números muito grandes ou muito pequenos, que são os outliers, né, que não correspondem à nossa população, assim, ela vai ser influenciada. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a limpeza dos dados. Para fazer a média, eu vou ensinar primeiro o jeito difícil, que é legal e não é muito difícil. Fórmula. Então, igual, média, tem que pôr o acentinho, e vai selecionar aqui a variável que a gente quer. E lembrando que variável média, a gente calcula com variável quantitativa. A gente não consegue calcular a média de variáveis qualitativas. A gente não consegue calcular a média de faixa de renda. A gente não consegue calcular a média de sexo. A gente não consegue calcular a média de estado. Somente com variáveis quantitativas. Então, aqui eu tenho a média. Depois vai ter no slide também tudo certinho, super explicado como que faz cada cálculo, tá? Então, eu obtive que a média da minha variável idade, ela é 37,25 anos. Legal. Tá, 27,35 anos. Então, eu tenho esse valor
que representa a minha variável. E agora a gente vai para a próxima medida, que é a mediana. A mediana está aqui. Ela mostra 50% dos dados. Então, ela divide a nossa variável em 50% e 50%. Como que a gente vai fazer primeiro no Excel e como que a gente vai interpretar esse valor? Então, a gente faz aqui igual med, seleciona os dados que a gente quer, fecha a fórmula. Então, a nossa mediana aqui é 38. Como que a gente vai conseguir interpretar esse valor de 38? Alguém fala alguma coisa assim? Como que a gente entende esse valor? Porque eu quero que vocês entendam como que entende. Não só saber fazer. Como que a gente interpreta esse 38 da mediana? A gente interpreta assim. Então, 50% da minha base tem menos de 38 anos. E 50% tem mais de 38 anos. Então, eu já tenho essa primeira divisão. 50% tem 38 anos, até 38 anos. 50% tem mais de 38 anos. Agora, a gente vai ver uma medida que se assemelha à média. Não vou falar isso. A gente vai ver uma medida que serve para identificar qual é o valor que mais aparece em variáveis qualitativas. Então, qual que é a categoria que mais se repete? E a moda é o nome que leva essa medida. Então, se a gente está querendo identificar qual que é a categoria que mais se repete, a gente está falando de variáveis qualitativas. E para identificar isso, a gente usa a fórmula igual modo. Ele vai pegar aqui, deixa eu pegar uma variável masculina e feminina. Ele... Estranho. O que eu fiz errado, será? Acho que eu coloquei a fórmula errada. Vou tentar de novo. É porque você está pegando o texto, né? Então, sim, mas a moda é para isso. Para ela identificar qual que é o que mais se repete. Mas tenta por valores numéricos. Então, tipo, ela serve justamente para isso. Eu, particularmente, nunca variável fiz que esse pode texto. estar acontecendo é, tipo assim, ter mais de duas modas, sabe? Às vezes os valores dos dois coincidem de ser exatamente igual. Vou testar de novo. É realmente estranho, gente, estranho. Mas, enfim, a moda é para variáveis categóricas e numéricas. Então, ela mostra quais categorias que mais se repetem. No caso, a Se eu gente não me consegue engano, ver... posso Oi? fazer uma pergunta? Aham, claro. No caso, vocês utilizam o modo multi também? Tem alguma diferença? Como é que é? Da fórmula? Isso. Eu não sei te dizer. Eu sei que o Excel tem várias, sabe, diferencinhas mínimas, assim, entre as fórmulas, mas eu não sei te dizer qual é a diferença. Pelo que tá falando, pela própria fórmula, é uma matriz, no caso, com mais de uma coluna, né? Para usar. Legal. Depois a gente tem que dar uma olhadinha. Gente, muito estranho. Eu vou ver, depois eu arrumo nos slides. Mas então a moda pode ser usada sim para valores categóricos, tá? Então aqui no caso seria o valor que mais se repete de operadora de telefone, por exemplo, seria a Vivo, né? Que é o que mais aparece nessa amostra. Então na nossa moda a gente tem a Vivo. Show! Agora, tem um desenho aqui para explicar visualmente a diferença entre moda, mediana e média.
Então, a moda, olha aqui, é o valor que mais tem, é o valor que mais se repete, ok? A mediana é o que divide 50% e 50%. A média é o que representa aquela variável, para não confundir, que todos começam com M e D, né? Só Então, para comentar rapidinho. Esse gráfico acho que ele está sendo bastante passado na TV ultimamente, né? Vocês estão vendo ele bastante. para achatar Sobre a curva. questão de achatar a curva. É. Muito. Agora falando um pouquinho a Foi respeito de... exatamente o que eu pensei. Sim. Agora, só para falar um pouquinho a respeito de quartis, a gente já acabou o tempo. O que são quartis? Eles dividem a amostra em partes iguais. Então, a gente tem 25%, 25%, 25% e 25%. Quando eu trabalho com quartis, eu consigo entender, por exemplo, se 25% dos meus respondentes têm menos de 20 anos, eu sei que 25% deles têm, 75% deles têm mais de 20 anos. Então, a gente vai utilizando essas medidas para conseguir entender de maneira mais também aprofundada a amostra que temos. Então, a gente tem 25%, 50% e 75%. O primeiro quartil, que é o Q1 aqui, representa 25%. O segundo quartil, que é o Q2, representa 50% dos valores. E também corresponde à mediana, tá? E o terceiro quartil, que é o Q3, ele representa 75%. Vindo no Excel, rapidamente, eu quero o quartil 3 da variável idade. É igual quartil selecionei aqui idade. Tem que pôr o quartil que você quer, né? Então, a gente tem aqui os dados, eu quero o quartil, eu quero o primeiro quartil. Vou digitar 1 ou clicar ali. Então, eu sei que o primeiro quartil vai até 26 anos. Então, eu consigo entender que 25% da minha amostra tem menos de 26 anos. E 75% dela tem mais de 26 anos. Agora, se eu fizer o quartil 3 aqui. Esqueci de colocar o quartil, né? Eu sei que 75% da minha amostra tem menos que 46 anos. E 25% tem mais de 46 anos. Então, eu consigo entender que tem pouca gente que tem idade superior a 46 anos. Então, eu consigo entender que a média de idade está por ali, entre o 26 e o 46. Então, grande parte da amostra está concentrada nessa parte. E dá para você calcular também qualquer percentil de interesse. Então, por exemplo, se eu quero o quartil 40, então eu quero 40%. 40% é igual percentil. Igual percentil. Seleciona. 0,40. E ele vai dar, então, 40% da minha amostra tem menos de 32 anos, tá? Isso é muito importante e vale muito a pena ser estudado. Agora, voltando aqui nos slides, a gente vai falar sobre medidas de dispersão. A amplitude, ela é bem simples de se entender, um conceito extremamente simples, que quando a gente tem amplitude, a gente está querendo saber qual que é o valor maior que a gente tem, menos o valor menor. Então, a gente consegue entender a amplitude desses dados. Suponhamos que o meu maior valor seja 100, então eu tenho uma pessoa com 100 anos,
Eu tenho uma pessoa que respondeu com 10 anos. A minha amplitude, então, vai ser 100 menos 10, 90. Então, a amplitude da minha variável vai ser 90. E olhando essa medida, a gente consegue já ter uma visão, uma primeira visão a respeito de quanto a quanto vai a nossa variável. Agora, essa medida aqui que eu vou explicar para vocês. E a amplitude, ela pode ser vista através daquele filtrar também, porque aí você vê o maior valor e o menor valor e faz a continha. Agora, a próxima medida que eu vou explicar para vocês é a variância. A variância eu vou explicar, mas eu não vou fazer no Excel. Eu vou explicar o porquê. A variância, então, ela indica o quão distante os valores estão da média. E ela dá esse resultado ao quadrado. E ela não possibilita interpretação. Por quê? Porque ela traz os resultados ao quadrado. E a variância, então, ela tem o objetivo de mostrar qual que é a variação da nossa variável, qual é a distância desses dados para a média. Ela é uma medida muito importante, porém ela é difícil de interpretar, porque os dados estão ao quadrado. E para contornar esse problema, eles criaram um desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele é representado pela raiz da variância. Então, a gente consegue, como a gente está extraindo a raiz do número que está elevado ao quadrado, a gente volta na unidade original. Então, a partir do desvio padrão, a gente consegue entender, em média, quantas unidades os dados se afastaram da média. E a partir disso, a gente consegue ver qual que é a variação da variável. Então, a gente utiliza o desvio padrão. No Excel, a gente faz através do desvipat. Que era o desvio padrão da minha variável idade, que eu já estou usando ela para fazer tudo aqui, né? Então, eu venho, idade. O desvio padrão é 12 anos. Então, em média, os meus dados variam entre mais 12 e menos 12. Só que isso é em média por quê? Porque a gente tem valores muito maiores que, por exemplo, pegar 37 e somar no desvio padrão aqui. Então, a gente tem que entender que o desvio padrão, ele mostra, em média, em quantas unidades esses dados se distanciaram da média, tá? E, por fim, a gente tem o coeficiente de variação. E o que ele é? Ele é o desvio padrão dividido pela média. E ele representa o quanto os dados variaram em relação à média. E por que ele é importante? Porque ele trabalha em cima do desvio padrão e em cima da média. E dá para a gente comparar variáveis, porque ele não tem uma dimensão, então ele não tem uma unidade específica. Ele vai retornar um valor para a gente em porcentagem. Então, a gente pode descobrir que, por exemplo, a variável idade, quanto será que ela variou em relação à média? Para fazer isso, a gente tem aqui, então, é igual desvio padrão dividido pela média. Então, em média, os meus dados variaram 0,34% para cima e para baixo da média. Então, 0,34% foi o coeficiente de variação desses dados. Isso é legal quando a gente vai comparar, por exemplo, comparar entre as empresas, quais apresentam clientes com a maior variação de idades, de renda principalmente, né? Se, tem clientes com uma renda bem mais baixa, clientes com uma renda mais alta. Então, quanto maior for essa discrepância, essa diferença entre os valores, mais alto vai dar esse coeficiente de variação. Tá? E tem jeito da gente fazer tudo isso agora que eu ensinei no Excel, fazendo as fórmulas manualmente. Então, média, moda, mediana, quartis e tal, com um suplemento do Excel, que eu deixei aí no PDF para vocês instalarem depois, então, e para ele calcular automaticamente para a gente.
tudo isso que eu fiz, então com um aperto de botão, ele vai calcular para mim. Então, eu venho aqui em dados, depois que excluir, vocês têm que ver. Ué, gente, ele não vai clicar. Agora foi. Dados. Vou ter que pôr aqui, desculpa. Suplementos. Mas é isso daqui que vocês têm que fazer. Então, suplementos. É bom que você já demonstre. É bom que eu já demonstro, mas achei que ele fosse ficar. Apareceu aqui o bonito, tá aqui. Então, análise de dados, tá? Era para ele ter aparecido aqui escrito análise de dados, mas não sei por que apareceu. Então, aqui a gente tem muitas técnicas estatísticas que podem ser utilizadas. E para fazer essa estatística descritiva, que eu fiz uma por uma, a gente pode clicar aqui, ó, estatística descritiva, selecionar a variável que a gente quer, que no caso é a idade. Colocar que o rótulo está na primeira linha, né? O rótulo é o título da variável. E pedir um resumo estatístico. Então, pronto. Ele gerou para a gente aqui um resumo estatístico com todas essas medidas que eu falei, menos o coeficiente de variação. Então, aqui a gente tem a média, que é igualzinho que a gente foi calculado, mediana, moda, a gente tem curtosa, assimetria, que representam o formato que a nossa distribuição vai ter, mas a gente não vai abordar aqui agora. A gente tem a quantidade de observações que tem, a gente tem o intervalo, que é a nossa amplitude, que a gente viu, um valor mínimo e o valor máximo. Então, eu sei que a minha amostra vai de 77 até 18 anos. A gente tem um desvio padrão aqui também. Então, sabe, dá para a gente simplificar muito, trabalhar com o Excel se a gente souber o que a gente está querendo fazer e como que faz isso, tá? O que eu tinha para passar para vocês é isso. E agora, só para encerrar, eu gostaria de saber como que a gente pode interpretar as informações, mas como eu já falei da variável idade, eu vou gerar um resumo estatístico com a variável renda. Eu quero que pelo menos uma pessoa fale um pouquinho como que a gente consegue interpretar. Eu acho que eu vou sair daqui feliz, a gente vai sair daqui feliz, se vocês souberem como interpretar os resultados, tá? Então, eu tenho aqui... Ué, eu fiz com... Ué? É. Tem que selecionar, né, menina? Seleciona, foi estatístico, eu achei que já estava selecionado. Ok, boa, fez. Renda mensal do entrevistado. Queria que pelo menos uma pessoa explicasse para mim mais ou menos como que eu interpreto, então, a média, a mediana, a moda, o desvio padrão e esse intervalo. Por favor, gente, um fala um, outro fala outro, que aí todo mundo participa e dá pra gente dialogar um pouquinho antes de encerrar. E tá terminando, prometo. Alguém pode me dizer o que a gente entende pela média? Gente, vamos participar para acabar mais rápido. Vamos lá. É um de cada vez, viu? É exatamente, um de cada vez. Vamos com calma, senão não dá conta. E aí, gente, vamos lá. Média, o que a gente entende pela média? Nossa, gente, poxa. É o valor que representa a minha variável. Então, o valor que representa a variável renda é 1970, tá? Então, eu consigo usar esse número aqui para representar todos aqueles dados da variável renda. O que eu entendo através da mediana? Então, eu entendo que 50% dos meus respondentes têm uma renda abaixo de R$ 1.300, tá? Então, 50% tem renda abaixo e 50% tem renda acima, tá? E esse modo aqui, que é a moda, o que dá para entender pela moda?
que é o valor que mais se repete. Então, a maior parte das pessoas nessa amostra recebe R$ 1.000 por mês. Então, o valor que mais se repete. E o intervalo aqui, então, é o menor valor, o maior valor menos o menor valor. Então, esse daqui é a amplitude. O Excel dá com um nome diferente. E a gente olhando aqui, ó, a gente vê claramente que o valor máximo foi R$ 25.000. Então, tem um entrevistado que ganha 25 mil. O valor mínimo foi R$ 200. Então, quando a gente tira, a gente calcula esse intervalo. E um ponto muito legal, e voltando naquilo que a gente tinha falado, vocês conseguem ver aqui que a gente tinha 116 observações, né? Mas o Excel considerou que a gente tinha 99 nessa variável renda. Por que aconteceu isso? Porque tem muitas respostas em branco aqui, tem muitos missing values, que as pessoas não responderam. E isso pode ser causado por quê? Porque renda é uma coisa muito sensível. Então tem muita gente que não gosta de falar quanto que ganha, tem medo, sei lá, acha que é o governo tentando fiscalizar alguma coisa do tipo, sabe? Então, tem muita gente que não fala a respeito de quanto ganha. Então, é um dos casos que a gente vai ter que lidar quando a gente for interpretar dados, tá? Então, aqui tinha uma atividade, mas deixa quieto, vocês podem tentar fazer em casa depois. E eu quero, para encerrar, então, perguntar se vocês têm alguma pergunta. Quem tiver aí ainda. Vamos aqui. Então, tá tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Só um comentário, então. Coisa que mais importante do que saber analisar, depois que você obtém essa análise, saber o que fazer com a informação que você obteve. Porque de nada adianta você saber analisar e fazer tudo, se depois você não vai saber o que fazer com aquilo ali. Então, a partir do momento que você tem a informação, saber o que fazer com a informação, porque é ela que vai te trazer, de fato, os resultados ali que você precisa. Isso aí. Bom, então se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai encerrando a apresentação por aqui. E a gente agradece muitíssimo por vocês terem ficado com a gente, mesmo passando um pouquinho do horário, e mesmo quem precisou sair, não tem problema. E é isso, gente, muito obrigado, a gente realmente agradece. O Emerson também, se quiser. Não, falar mais obrigado. Se alguém quiser mandar alguma coisa pra gente, os slides vai ser disponibilizado. Depois vocês podem mandar, perguntar, pode, enfim, fazer. Gabriela, Emerson, professor Jorge aqui, tô saindo, tá? Mas eu acompanhei aí e achei muito bacana mesmo a forma como vocês conduziram. Eu acho que foi bem objetivo, pegaram na veia, né, vamos dizer assim, aquilo que é essencial para que o aluno consiga aí, fazer uma pesquisa assim, de maneira bastante simples. Então, assim, parabéns pela didática de vocês aí e, assim, fico muito feliz, né, por saber aí que vocês estão trilhando esse caminho aí, né, o Emerson, que eu tive mais contato, foi meu aluno também, e a Gabi aí que né, eu conheço aí das conversas aí do corredor e conheço o Vitor também, que foi meu aluno, né? Mas, assim, parabéns por essa dinâmica, com uma forma que vocês escolheram para conduzir o curso. Muito bem elaborado, muito bem montado, tá? Parabéns, obrigado. Obrigado pelas indicações dos livros aí. Eu vou comprar. Ok, valeu. Obrigada, Jorge. Tchau, tchau. Gente, então, aqui tem as referências, algumas das referências que a gente utilizou. Só para encerrar, Emerson, você disponibiliza aí, por favor, o questionário só para a gente entender o que vocês gostaram, vocês não gostaram do curso. É rapidinho, tem 4 perguntinhas. Vou pegar aqui. Vou voltar rapidinho, o Emerson vai disponibilizar para vocês aí no chat. Deixa eu ver. Não, tem a... Mandei. Mandou? É que tava o WhatsApp, eu tava desligado ele aqui, né? Para não atrapalhar. Você mandou aí, então? Legal. Gente, vocês podem responder, por favor? Eu quero, opinião sincera, sabe? É muito legal a gente ouvir elogios, só que também, é muito necessário a gente também ter algumas críticas para que a gente reflita a respeito do que a gente fez, como que pode melhorar, como que a gente consiga explicar de uma maneira mais fácil. Eu já vi que a gente vai ter que controlar melhor o tempo.
Infelizmente não deu. Mas é isso. Então eu agradeço de coração por vocês estarem aí. E o que vocês precisarem, pode contar com a gente, tá? E respondam aí esse questionário só pra gente ter uma ideia. Tá? Queria, Gabriela, Emerson, agradecer a participação de vocês. Eu sou suspeita, porque eu sou uma das que fez o curso da outra vez. Eu venho utilizando muito. Eu fazia utilizava o Excel, no meu ponto de vista, de uma forma muito tabajara, comparado à forma que vocês explicaram. Faz a gente ganhar muito tempo e aprofundar muito as análises. É até por isso que eu convidei meus orientados, fiquei muito feliz com a participação deles, Gabi, Janine, Tiago, e agradeço vocês pela participação. A didática de vocês é fantástica. Eu acredito que vocês tenham aí como vocação a docência, e parabenizo vocês mais uma vez e agradeço em nome da nossa instituição. Obrigada, Adriana. Eu acho que é um campo muito, muito legal de se seguir para essa coisa, só que é pouco explorado no sentido de que, acho que é pela cultura do país, né? Mas é bom demais. Corroborando aí com os colegas, tá? Gabriela e Emerson, apesar do Emerson ter falado de assunto pouco explorado, vocês conseguiram fazer um curso que você não conseguia desprender a atenção da tela, né? Então, de uma maneira prática, correlacionando e, em determinados momentos, aí, compartilhando experiências pessoais, né? O Emerson falando aí do erro que ele cometeu, a Gabriela da raiva que ela passava ao digitar a fórmula. É exatamente isso, pessoal. Vocês trouxeram a realidade de vocês, da formação que vocês estão tendo, para nós aqui, né, participantes. Então, eu particularmente gostei bastante, não tinha participado, estou muito contente, tá bom? E já convido vocês para oportunidades futuras, que com certeza nós vamos querer mais um bis desse curso mais para frente aí. Então, sintam-se convidados novamente a estar ministrando mais um curso, né, para nossos alunos aí do semestre que vem. Claro, se vocês tiverem disponibilidade e vontade, evidentemente, tá certo? Sim. Mas fico muito contente, tá, de ter participado e agradeço imensamente a disponibilidade e a paciência de vocês, tá bom? Obrigada, Jefferson, de verdade. Muito obrigada. Eu também quero agradecer em nome do CRI, né, que é o nosso Centro de Treinamento e Desenvolvimento da FATEC, na qual eu, Adriana, Leandro e Ed somos professores que conduzem esse centro de treinamento, e nós ficamos apavorados, né, com essa pandemia. Como é que a gente ia fazer? A gente está com uma agenda tão bonita para ser realizada durante o semestre, e vocês foram os nossos pioneiros, e deu muito certo, né, equipe? Olha. Foi muito bom. A gente estava muito apavorado, será que vai dar certo? Mas graças a Deus foi ótimo. Olha, geralmente nós somos instruídos a, quando você fala assim no sistema remoto, falar meia horinha, falar 20 minutos, que cansa, e a gente ficou aqui das 9 ao meio-dia e pouco, e eu acho que todo mundo ficou feliz e satisfeito, não foi cansativo, tá? Eu quero parabenizar vocês mais uma vez, né? E agradecer muito vocês, os nossos alunos que estiveram presentes, e que realmente nós estamos nos adaptando a essas ferramentas, mas eu acho que foi um sucesso. Pelo pouco tempo que a gente tem de experiência desse sistema remoto, né, eu acredito que foi um sucesso o nosso minicurso. Eu acompanhei aqui, a gente estava o tempo todo com 30, 34 pessoas participando, né, eu acho que isso foi muito bacana, tá? Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente, de verdade. Obrigada, pessoal. Parabéns, Gabriela. Parabéns, Emerson. Adorei participar com vocês. O mais interessante foi, eu acho que a palavra central foi a espontaneidade que vocês passaram. Então, isso é importante, porque o aluno ele se sente um pouco mais próximo de quem está ministrando o curso. Então, isso contribui para o aprendizado. Então, adorei participar,
Parabéns. Adorei usar essa ferramenta. Vou participar de mais minicursos, tá, Marinalva? Pode contar comigo. Opa, todos os Obrigada. minicursos você está convidada. É isso aí. Nossa convidada de honra. Rodrigo, o certificado, só para confirmar, você mandou aqui, vai ficar aqui? Ou Já você estou vai encaminhando, tá? Para quem esteve conosco ao vivo aqui, eu estou dando preferência, estou encaminhando primeiro para vocês, mas todos receberão. Então, quem está assistindo o vídeo, né? Nós estaremos encaminhando pelo YouTube a gravação dessa palestra. Encaminharei certificado para todos, tá ok? E a gente já deixa o convite para o nosso próximo treinamento. Durante a semana estaremos divulgando aí como é que vai funcionar o próximo treinamento. Provavelmente não será pela plataforma Teams, porque o nosso palestrante ele não é professor da instituição. Estamos discutindo bem provavelmente. Bem provavelmente. Não, é daqui de perto. Peraí, eu vou. Eu acho que nós vamos utilizar o sistema do Google, mas aí a gente divulga para todos vocês como é que vai funcionar o nosso próximo treinamento, a gente divulga a data e tudo mais, tá ok? Mas a gente agradece não só a Gabriela e Emerson, mas a todos aqueles que participaram conosco. Não tem sentido a gente estar organizando esse tipo de atividade sem a participação de todos vocês. Então, muito obrigada. Acho que todos nós aprendemos juntos e é tão bom quando a gente consegue interagir e aprender. Todo dia a gente aprende, né? Isso mesmo, Adriana. Muito obrigada, viu? Agradecer também o Vitor, que está aqui participando. Eu vi que a Cristina esteve conosco. Isso, a Cristina esteve também presente. Eu fiquei um tempinho fora, tá? Fazer o meia-culpa aqui. Mas a parte que eu não assisti, eu vou ver o vídeo. Mas muito bom, meninos. Parabéns, viu? Orgulho de vocês aí, nossos egressos fazendo sucesso aí. A Cristina tá aí, ó. Falou aí. Aí, Cris, obrigada, viu? Bom, então é isso, gente. É isso. Obrigado aí, pessoal. Desculpa qualquer coisa. Gente, obrigada. Agradece, tá? Obrigado e até a próxima. Eu vou Valeu, tirar os obrigada. slides, tá, gente? Eu vou tirar os Parabéns prints aí da o tela pessoal e do envio. CRI também, que promoveu aí, tem promovido os eventos aí, viu? Obrigado, meninos, pela força aí. E Emerson, Gabi, estamos juntos sempre aí. A casa é de vocês, sempre. Uma vez FATEC, sempre FATEC, não tem jeito. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Fique com Deus. Amém. Tchau. Amém.